Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta aula aborda a região sul do nosso país, tá? A gente vai focar principalmente nos seus aspectos socioeconômicos. Lembrando que este vídeo faz parte de uma série de vídeos, tá? Sobre as regiões do nosso Brasil. Regiões essas que foram definidas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão oficial do nosso governo nacional. E o IBGE ele definiu o Brasil em 5 macro-regiões. Na videoaula passada a gente falou sobre o Sudeste, hoje vamos falar sobre o Sul, e nos próximos vídeos eu vou abordar as outras 3 macro-regiões, no caso Centro-Oeste, o Nordeste e também o Norte, ok? Muito bem, inclusive já tem uma playlist aqui no canal sobre esse tema, sobre as regiões do Brasil. Então, clique em playlist, está lá, Brasil, regiões, aí vocês vão encontrar, né, os vídeos sobre os aspectos socioeconômicos de cada uma delas. Posteriormente, também vou fazer vídeos sobre os aspectos socioambientais, ok? Muito bem, então vamos a isso, vamos falar sobre a região sul. Vocês já estão vendo aqui no slide a localização dessa região, que obviamente é a região mais ao sul do nosso país. A gente pode usar inclusive alguns sinônimos, que é a região mais meridional, tá? E a região mais austral também, tá? São todos sinônimos, digamos assim, para a palavra sul, tá? Muito bem. E quando a gente fala na região sul, o estudante tem que entender que é a região mais afastada da linha do Equador, tá? Consequentemente, é uma região mais fria, isso falando em aspectos físicos. E esse aspecto de ser uma região mais fria, inclusive, influenciou também os seus aspectos humanos. Basta ver que é a região do nosso país com uma maior influência da imigração europeia, tá? Que se faz presente nos 3 estados dessa região. Falando em 3 estados, isso faz com que o sul seja a região com a menor quantidade de unidades federativas, tá? Lembrando que o Centro-Oeste também tem 3 estados apenas, tá? Só que o Centro-Oeste também conta com o Distrito Federal, somando então 4 unidades da federação. Já o Sul são apenas 3 unidades. No caso, a gente está falando do estado do Paraná, estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, tá? E além de ser a região com a menor quantidade de estados, o Sul também é a região com a menor extensão territorial do nosso país, a menor região. O que não faz com que seja a região mais pobre economicamente e nem a região com a menor quantidade de habitantes, tá? Então, tenham isso em mente. Região Sul, menor quantidade de estados, menor extensão, só que não é a região mais pobre economicamente e nem a região com a menor população, certo? Então, de certa forma, a gente pode, inclusive, dizer que o Sul tem um PIB per capita, tá? PIB per capita, obviamente, tem a ver com a, a distribuição, a produção de riqueza por habitante, tá? O PIB, é o Produto Interno Bruto, é tudo que um país produz, ou uma região, uma cidade, ao longo de um ano. E quando a gente fala do PIB per capita, a gente divide esse valor que é produzido pela sua população. Aí a gente consegue ter uma noção se uma população faz pouco com muito, muito com pouco, etc. Tá? Então, é um dado muito importante. Além disso, o Sul também, em relação a boa parte do país, possui um IDH bom também. Tá? IDH, lembrando que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o índice mais que engloba não apenas questão econômica, mas social também, que engloba, por exemplo, questões de saúde e educação também, certo? Muito bem. Então vamos dar uma passadinha aqui nos slides. Aqui, para informar para vocês os estados, recapitulando o Paraná, que é o estado mais ao norte da região sul, tá? Estado que
que faz a ligação do sul com outras regiões do nosso país, tá? O Paraná, no caso, ele faz fronteira com o sudeste, especificamente com o estado de São Paulo, aqui, tá? No seu norte. Já em direção ao seu nordeste, nós temos o contato da região sul com o centro-oeste. No caso, o Paraná também faz fronteira com o centro-oeste. No caso específico, com o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Lembrando que a capital do Paraná é Curitiba. Ok? Depois, já o estado que está no meio da região sul, digamos assim, é o estado de Santa Catarina, tá? Que é o menor estado da região, cuja capital é Florianópolis. Tá? Então não se esqueçam desse estado também que possui o litoral mais famoso que atrai bastantes turistas. Tá? E por fim, o estado mais ao sul, tá? Nós temos o Rio Grande do Sul, que é o maior estado em extensão. No entanto, o Rio Grande do Sul não é o estado mais populoso. Eu esqueci de mencionar para vocês que o estado mais populoso é o Paraná, que é uma diferença até que pequena em relação ao Rio Grande do Sul. Mas quando a gente fala em extensão, tamanho, o Rio Grande do Sul ocupa a primeira colocação, tá? E a sua capital é a cidade de Porto Alegre, tá? E é um estado também muito importante para a agropecuária, tá? Muito bem. Então, aqui, recapitulando, finalizando esta aula, que os principais aspectos, questões básicas que eu falei para vocês, tá? A região sul é a menor região do país, ok? E ela conta com apenas 3 estados, aquilo que a gente viu há pouco, Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Já em relação à população, a região sul é a terceira mais populosa. Ela conta com uma população de cerca de 30 milhões de habitantes. A região sul perde apenas para o sudeste e para o nordeste. Tá? E uma informação, dado que marca bastante essa região, é o fato que ela conta com muitos descendentes de europeus. Tá? Além, obviamente, de portugueses, é uma região que recebeu muitos italianos, alemães e também povos do leste da Europa. No caso, a gente pode citar russos, ucranianos, poloneses também. Ok? E quando a gente fala em economia, é uma região que também possui enorme potencial e faz com que ela se destaque bastante no primeiro setor, o setor agropecuário, especificamente. No caso, a gente pode citar a carne bovina, o algodão, o milho, a soja e frutas como a uva como sendo expoentes, tá, desta região do Brasil. Já quando a gente cita o segundo setor, que é a indústria, nós podemos destacar a indústria automobilística na região de Curitiba e têxtil também no estado de Santa Catarina. Tá? E no terceiro setor, quando a gente fala do comércio e na prestação de bens e serviços, nós temos que citar, obviamente, o seu enorme potencial turístico, tá? Muito por conta da riqueza cultural também das suas capitais, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, como também das suas praias. Quando a gente fala em praias, o destaque fica bastante por conta do estado de Santa Catarina, tá? A gente pode citar, por exemplo, Balneário Camboriú, que inclusive coloquei uma foto aqui, tá? Estou apontando com laser, tem bombinhas, etc. Tá? Além, obviamente, a gente pode citar também a região de Florianópolis, que eu coloquei aqui na imagem também. A ilha onde parte da cidade de Florianópolis está localizada também atrai bastantes turistas, além, obviamente, da parte continental, certo? E potencial turístico também da região sul também conta bastante com a ajuda da região serrana, tá? Quando a gente fala na parte serrana, nós falamos principalmente de Santa Catarina, como também da Serra Gaúcha, tá? Quando a gente fala da Serra Gaúcha, por exemplo, se destaca bastante as cidades de Gramado e Canela. Inclusive aqui eu coloquei uma imagem da cidade de Gramado, tá?
Além, obviamente, eu coloquei também cidades, fotos, né? Duas cidades muito importantes da região sul, no caso de mais duas capitais. Aqui, Porto Alegre, tá? Que o estádio do Beira-Rio, tá? O Guaíba. E também aqui uma imagem do Jardim Botânico de Curitiba, tá? Também um cartão postal do estado do Paraná, de Curitiba e também da região sul, certo? Muito bem, então espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido os principais aspectos da região sul e bons estudos a todos. Tchau, tchau.